Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta e que a força esteja com você. Estou falando aqui de Star Wars, Lucasfilmes, mas nós temos uma notícia aqui interessante, gente. Pois é, Fábio Vaz que vos fala, você está aqui no canal Vaz da Minha Geek e hoje, meus amigos, a gente vai bater um papo que muitos de vocês esperavam. E que finalmente a própria Lucasfilm jogou a real. Estou falando de Kathleen Kennedy, a presidente de longa data, admitiu dificuldades de produzir o Star Wars, de fazer Star Wars sem George Lucas. E não é só ela que sente esse peso, não. Os fãs também sentem na pele, na alma e no bolso. Essa notícia aí quentíssima é do David Thompson, publicada em 29 de maio de 2025, e o papo aqui é sério, então já senta, pega seu sabre de luz ou o seu café e vamos nessa, porque o buraco é mais embaixo do que parece. Bom, o desafio da Lucasfilm, mais do que apenas a ausência de Lucas, né? Aqui nós temos que entender que a saga Star Wars sobre a Disney tem sido, para dizer o mínimo, uma montanha russa sem freio nenhum. O que era um sussurro nos corredores, uma reclamação de fãs nas redes sociais, agora é uma confissão da alta cúpula. A própria Kathleen Kennedy, na Star Wars Celebration 2025, disse ao Screen Rant que foi um grande desafio descobrir o rumo da franquia depois de terminar o que George Lucas havia criado. E vamos ser sinceros, o que George Lucas criou foi incrível e a Disney, com a Kennedy, conseguiu destruir aquilo que foi feito, porque um monte de porcaria saiu, algumas ainda salvaram, o próprio Andor aí que ainda salvou, mas vamos falar um pouco mais disso, gente. Agora, olha, a palavra desafio que ela coloca aqui é muito gentil, né, galera? Para você e para nós que somos fãs de verdade, a gente sentiu esse desafio na pele, viu? O último Jedi dividiu toda a base de fãs. Ou não foi isso? A ascensão de Skywalker. Né? Olha só. A ascensão de Skywalker, gente. Um negócio que era para consertar e criou um Frankenstein cinematográfico. Ai, 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 ai. E na TV? Uma explosão de séries no Disney+, The Mandalorian veio para salvar, mas depois tivemos o livro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka e Acólito. Parece que a gente está comendo Star Wars no café, almoço e jantar, mas nem sempre a comida é de qualidade. Nem sempre tem ali a estrela Michelin, não é um bom restaurante, né? Pois é. Agora, o que estragou? O que está acontecendo? O que está por trás disso? Gente, a gente já está vendo movimentos da própria Disney saindo desse contexto da cultura woke. Porque o que estragou? Um monte de bandeiras e agendinhas vermelhas sendo colocada dentro das séries e se esqueceu da série, se esqueceu do que está ali sendo feito, do que precisa ser feito. Então, o desafio aqui, gente, vamos ser honestos e falar o seguinte, o elefante está na sala. Quando George Lucas vendeu a Star Wars para a Disney, muitos fãs esperavam uma expansão natural de um universo que ele, com sua visão única, construiu. É o que nós esperávamos. E o que vimos? Especialmente na trilogia sequela, foi uma mudança de foco que para muitos priorizou agendas sociais, em detrimento da narrativa coesa e dos personagens bem desenvolvidos que sempre foram a espinha dorsal de Star Wars. A gente só viu ali um monte de gente brigando e trazendo ideologias e nada de história. Vamos ser claros aqui. Star Wars sempre teve mensagens de esperança, de luta contra a opressão, tudo mais. Mas a forma como essas mensagens foram inseridas nos novos filmes em algumas séries gerou uma sensação de forçação de barra terrível. De que a história estava sendo ali construída para atender certos checklists ideológicos, se é que você me entende, e não para servir como a narrativa em si. A gente viu a ascensão de personagens femininas, poderosas, ok, legal, o problema não é esse.
O problema aqui é que o arco das histórias fracos, mal desenvolvidos, simplesmente por colocar ali o empoderamento por colocar. E para poder empoderar, tem que destruir totalmente a imagem do masculino, do homem. O que é ridículo. Nós não queremos ver, nós queremos ver histórias que coloquem as mulheres fortes, que brigam, que lutam, ok, mas não precisa ir contra aquela história, o trajeto do herói, gente. Bom, a essência de Star Wars é isso. E ela está sendo sacrificada. Quais são as consequências disso daí? De tudo isso que está acontecendo, de todas essas decisões absurdas que a Disney tomou? Indefinição, supersaturação e um futuro incerto. Pois é, sequelas das decisões da Kennedy à frente dos projetos Star Wars, que olha, eu vou te falar, viu? Complicado esse negócio, gente. Bom, o próprio artigo do David Thompson aponta o seguinte: o elemento que Lucas trouxe e que a Disney estava perdendo é um senso claro de direção e narrativa. E isso se agrava quando essa falta de direção se cruza com o que muitos chamam de cultura woke. Pois é. A trilogia sequencial foi reescrita e improvisada entre os filmes porque não havia um plano mestre. Pelo contrário, né? Da saga Skywalker de Lucas, que, goste ou não, tinha um arco claro, episódio 1 ao 6. Essa abordagem que busca uma representatividade, que muitas vezes parece imposta e não orgânica, contribui para a alienação de parte da base dos fãs. Tudo que é colocado impostamente ninguém gosta e ninguém quer. Quando a mensagem parece mais importante que a qualidade da história ou a consistência dos personagens, a magia se perde aí mesmo, nesse meio. Fãs não querem ser doutrinados, querem ser entretidos e imersos em um universo que amam porque já conhecem a história real, a base, a fonte. Então, quando a franquia se torna um palco para agendas sociais, o entretenimento fica em segundo plano. E as consequências estão aí, gente. Filmes cancelados ou adiados. Esquadrão Rebelde, o filme do Taika Waititi, ou Waititi, né? Sumiram. Cadê esse projeto? E outros projetos importantes, como a nova trilogia de Simon Kinberg, o filme de James Mangold e o crossover Mandoverso de Dave Filoni, mal são mencionados aqui. A Lucasfilm, então, segundo Kennedy, não responde a rumores, mas a verdade é que os rumores existem porque falta clareza sobre o futuro cinematográfico. E essa indefinição, somada a um conteúdo que nem sempre ressoa como os fãs ali, que fala com os fãs, cria um terreno fértil para desconfiança. A explosão do streaming no Disney+, olha só, não ajudou muito. Star Wars, que era um evento cinematográfico, virou conteúdo de consumo rápido. Com tanta coisa vindo o tempo todo, mesmo um fã dedicado pode sentir uma certa fadiga de Star Wars, né? Será que a gente precisa de 10 temporadas de live action em poucos anos? Essa super saturação, que a gente chama, sem um plano central claro, só vai destruir e diluir a experiência. Kennedy diz que tem uma noção real do que o futuro reserva para Star Wars. Né? The Mandalorian, Grogu e Star Wars, Starfighter programados para o cinema. E ela também elogia os grandes cineastas envolvidos. Bom, o que eu falo para vocês é que a esperança é que eles aprendam com os erros e tragam o Star Wars de volta aos cinemas com o impacto que a franquia merece. Mas para que isso aconteça, eles precisam o quê? Encontrar uma ideia central que ressoe, fale com os fãs e não com agendas específicas, né, galera? Vamos lá, vamos ser sinceros aqui. A grande questão aqui é a seguinte: a Disney está arruinando Star Wars? O artigo aqui que foi escrito diz que ainda não, eu digo que sim, que arruinou. A falta de uma direção criativa que respeita a essência da franquia, sem se desviar ali para pautas que não se encaixam organicamente na narrativa, é o maior problema aqui deles. É hora de parar e tentar agradar a todos de forma superficial e focar em contar boas histórias. Se você quer agradar todo mundo de forma superficial, porcaria. Faça boas histórias, que é o que os fãs gostam de verdade, e para que eles possam se apaixonar novamente, gente. É isso.
Eu quero Star Wars de volta. Aquele raiz, aquele que tem histórias que te prendem, que te cativam, que tem ali tudo aquilo que George Lucas sempre criou dentro dos seus próprios filmes, gente. E você, o que você pensa disso tudo? Acha que a cultura woke realmente prejudicou Star Wars? Ou que a falta de George Lucas é o único problema aqui? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber o que a força diz pra vocês, gente. E se você gostou dessa análise mais aprofundada aqui que eu trago dessa notícia, fica aqui comigo porque aqui é conteúdo geek direto e sem enrolação e sem ideologia, gente. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui. E segue a gente também lá no Instagram, @VazNaMinha lá no Instagram, que eu deixo na descrição aqui do vídeo. E isso vai ajudar vocês a não perder nada realmente. Dá uma navegada aí, olha todas as redes, tem o X, tem o Telegram, tem o WhatsApp, tem tudo aí para vocês. E também correm lá para conhecer o canal Vaz na Minha Cast, com conteúdos todos os dias de notícias, de entretenimento, de entrevistas ao vivo às quintas e às sextas que vocês vão gostar demais, gente. Então, eu quero ver vocês no próximo vídeo, que a força esteja com vocês sempre, ou talvez que nós tenhamos aí o Star Wars de qualidade no futuro. Tá? É isso, gente? É isso aí. Obrigado pela paciência, um abraço no coração e até o nosso próximo vídeo.